Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, maravilhoso. Hoje, mais um dia de estudo. Nós estamos estudando o livro de Josué. Quero dar notícia, de repente, se você vai cair aqui de paraquedas. Eu espero, em nome de Jesus, que o YouTube consiga enviar os vídeos, né? E você que está aqui já participando com a gente um tempo, eu quero te encorajar a ir lá, fazer dar aquela ensinada para inteligência artificial, né? Tem que dar o like, comentar, enviar. Gente, me desculpa, eu tô um pouco resfriada ainda, tá? Mas a gente vai conseguir. Para que o canal da igreja, os estudos, os cultos sejam sugeridos pela inteligência artificial. E, como o nome diz, é uma inteligência artificial, ela é treinada e a gente precisa treinar. Por que que quando você mexe no teu telefone, você mexe na sua rede social ou no YouTube, geralmente fica sugerindo as coisas que você tem o hábito de ver? Ele meio que fecha o circo assim, né? O círculo, o cerco, fecha o cerco e cria uma bolha para que a gente fique naquele. Se você quiser um assunto diferente, você tem que forçar a inteligência artificial a te dar. Se você estiver só ouvindo sobre notícias, política, estiver só ouvindo sobre política, então ele vai falar só sobre política. Aí você não quis, não está mais afim, já saturou o assunto, você quer mudar, ele não vai naturalmente mudar para você. E esses assuntos de política que ele te enviar vão ser aqueles que forem dentro do que você gostou de ver e que forem mais assistidos. Então, a gente precisa doutrinar a inteligência artificial para nos informar aquilo que a gente necessita ver, né, que a gente quer ver. Então, eu quero pedir que vocês contribuam, mais ainda do que você já tem contribuído. Você já contribui em estar aqui com a gente na segunda-feira, né? Vencendo o cansaço, o sono, a preguiça, tudo isso que a gente sabe, mas mais um esforço. Você vai lá, talvez você queira escutar de novo, mas a gente está com a playlist do Evangelho de João. Gente, isso é maravilhoso. A igreja tem uma playlist completa do Evangelho de João, da introdução ao final. Nosso Deus nos deu esse presente em 2024. Você pode, ouvir novamente. Às vezes você trabalha sozinho. Me ajuda muito, eu trabalho sozinha, e na maioria das vezes os clientes não estão junto comigo, então eu consigo colocar o fone no ouvido e trabalhando e ouvindo, né? Estudos, ouvindo coisas que eu quero, talvez isso funcione para você. Pessoas que vão para academia. Ah, minha irmã, tá me incentivando a ouvir estudo na academia? Ué, a gente escuta tanta coisa, né? Então, às vezes, você pode relembrar. Não estou dizendo para você estudar, parar, sentar. Não dá para fazer isso na academia, nem trabalhando. Mas isso pode, você pode ouvir novamente, vai, né, reavivar o que você aprendeu. Então, eu quero, por favor, incentivar você a fazer isso. Faça isso não só nos estudos, mas nos cultos de domingo. Nos ajude a usar uma ferramenta que tem sido usada de uma forma terrível, que é a inteligência artificial, que é a internet, que são as redes sociais. São usadas de forma boa e de forma ruim, depende da forma que a gente vai usar, né? Então, eu quero, por favor, pedir para que você nos ajude, tá bom? Nos ajude a poder realmente fazer todo esse trabalho se espalhar. Quero convidar você a orar. No nome de Jesus, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te damos graças nesta noite por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo seu amor, pela cruz, pela salvação, pelo teu cuidado. E nessa noite, abre o nosso coração, a nossa mente para o entendimento da tua palavra. Tira, Senhor, de dentro de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo que nos aflige. Senhor, e que a nossa mente esteja totalmente voltada a Ti, Espírito Santo, nos dá entendimento, sara-nos,
Temos sido tão bombardeados com tanta coisa. Sara nossa mente, Senhor, desse bombardeio de coisas terríveis que vêm diariamente, Senhor, para nós, mas que seja a tua palavra agora, que nos sara, que nos cura. Espírito Santo, vá àquele que está aflito, convence do pecado, da justiça e do juízo, mostra quem dá esperança, a esperança em Cristo, o nosso Senhor, que nos salvou do pecado, nos salvou da morte e do inferno. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Gente, estamos na semana próxima à Páscoa, né? Essa é a que a gente chama de Semana Santa. Estamos chegando à Páscoa e a Páscoa é algo que tem que ser muito celebrado por nós. Tenho visto que cristãos do mundo inteiro já estão celebrando e nós devemos celebrar todos os dias. Nós celebramos a Páscoa toda a ceia, né? Nós celebramos a Páscoa ontem. Toda a ceia nos traz à memória a crucificação e a ressurreição de Cristo. E a Páscoa é a ressurreição. Crucificação, ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, estamos na semana da Páscoa, aonde nós trazemos à memória aquilo que mudou a história da humanidade. O que era uma sentença de morte dada, inferno dado para toda a humanidade, mudou, né? O nosso Senhor Jesus veio e mudou a sentença. Para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos estudando Josué. Abra sua Bíblia em Josué 6. Vamos encerrar o estudo de Josué 6 hoje. Talvez a gente comece o 7. Espero que dê tempo. Vai dar sim. Eu quero conversar sobre uns pontos importantes antes da gente entrar em Josué 7, porque Josué 7 fala de um pecado que aconteceu, o pecado de Acã, e que afetou todo Israel. E antes da gente chegar nele, eu quero encerrar Josué 6 e fazer a gente entender como isso vai refletir lá, a fazer a gente entender Josué 7. Abre sua Bíblia, Josué capítulo 6. Vamos ler o finalzinho, né? Do 22 em diante, diz assim: Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios, o bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó com os espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Glória a Deus. Nós estávamos falando na semana passada, falamos sobre a conquista de Jericó, vimos o milagre que aconteceu, os muros caíram diante do povo, o povo entra em Jericó. A ordem que foi dada por Deus foi a seguinte: que deviam destruir. E a gente leu aqui no versículo 24, que diz assim, ó: Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E diz aqui depois também que Josué poupou Raabe e sua família. Mas quando a gente lê, a gente vê assim, uau, incendiaram a cidade, mataram pessoas,
separaram umas coisas, a gente fica pensando que coisa mais terrível. Eu já vi pessoas entrarem em conflitos até de fé quando lê o Antigo Testamento e vem passagens como essa onde o povo de Israel avança na cidade que o Senhor deu para eles e, mediante a ordem do Senhor, eles vêm e destroem a cidade. E em alguns casos a gente vai ver que o escritor vai dizer que não sobrou nada. Então eu já vi pessoas entrarem num conflito. Como que um Deus tão bom pode ordenar uma atrocidade dessa, uma situação terrível como essa? Primeiro a gente precisa lembrar que os tempos eram outros. Mas a gente vai ver que existe um motivo. A gente começou a falar sobre isso nas outras vezes que a gente conversou, que Deus havia informado a Abraão que os seus descendentes ficariam cativos por 400 anos, até que a maldade dos amorreus chegasse a um limite. E na semana passada a gente falou que o povo de Deus seria usado, estava sendo usado por Deus como um instrumento de justiça de Deus. Porque Deus vai dar um tempo para que eles se arrependam, para que retornem, para que entendam que só o Senhor é Deus, isso não vai acontecer. Então, o Senhor vai usar o povo como instrumento e vai dar ordens específicas a serem cumpridas pelo povo, tá? Então, Deus vai entregar a cidade de Canaã, como vai entregar a cidade de Jericó, como posteriormente, depois de um problema que a gente vai ver, vai entregar a cidade de Ai, e assim por diante. Mas a gente vai ver que é o Senhor que entrega, o Senhor dá ordem, o Senhor diz o que fazer, tá? E a gente vai entender o que vai acontecer daqui para frente. É importante a gente ver que, mais uma vez, que o nosso Deus faz as coisas com propósitos. E ele não é simplesmente um sanguinário que vai destruindo tudo sem dar tempo de arrependimento, tempo de voltar-se ao Senhor, né? Como o Senhor tem feito com toda a terra. O Senhor tem dado tempo à terra, a igreja está gritando, a igreja está gemendo. Ah, que igreja? Todo o povo de Deus, o povo que crê que Jesus Cristo é o Senhor e só através dele há salvação, é a igreja de Cristo na terra. A igreja está gritando, a igreja está sendo perseguida. Nós vimos na palavra de ontem a pastora, né, pregando, dizendo que começa a acontecer coisas estranhas na terra, algo está acontecendo. O Senhor está à porta, o Senhor está dando chance, o Senhor está dando sinais e mostrando os seus sinais para que as pessoas se arrependam. Mas na maioria das vezes o que acontece? Se a gente se endurece, a gente não quer ouvir o que o Espírito Santo traz para nós, porque o Espírito Santo ele não vem nos acalentar simplesmente. Ai, tadinha dela, sofreu tanto. Ah, mas ela passou por isso, mas passou por aquilo. Vem aqui que eu vou dar um carinho, um afago. O Espírito Santo, ele é consolador, mas ele não fica nos fazendo viver uma infantilidade, uma falta de maturidade constante, eterna. Não, o Espírito Santo ele chega para nos convencer, diz a palavra. Ele nos convence do pecado, são coisas pesadas: pecado, justiça e juízo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, algumas pessoas, né, acham que a justiça, o pecado, a justiça e o juízo tinha só no Antigo Testamento. Deus está mandando o povo Israel entrar em Jericó, tirar tudo e não pegar nada. Não pegar nada para si. Queimar tudo e matar, queimar, e algumas coisas específicas iriam tirar e consagrar ao Senhor. Não podia pegar nada para si. A gente vai ver que esse tipo de situação a gente vai ver continuamente, em muitos casos. Por quê? Primeiro, o povo precisava entender que ele era instrumento de justiça, e por ser instrumento de justiça,
Ele não poderia se comportar como os outros povos. O que quer dizer isso? Em tempos de guerra, tá? Como que funcionava? Um povo invadia um lugar, né, uma cidade, expulsava aquele povo de lá ou matava todos e pegava o que eram chamados despojos de guerra. O que é isso? Tudo que o lugar tem, tá? Seja mulheres, crianças, animais, tudo que eles pudessem ter, adquirir. E com isso, muitos ficavam ricos. Então, quanto mais conquistas, mais despojos de guerra se acumulavam. O que nós vamos ver acontecer com o povo de Deus é algo muito diferente. O Senhor não vai autorizar que Israel enriqueça a base de avanço e de conquista. A riqueza de Israel está no Senhor. O Senhor é que provê. Então, Israel vai ter que se comportar totalmente diferente dos outros povos. E é necessário entender isso desde agora. O Senhor manda avançar, o Senhor vai dar, Deus vai entregar a cidade. Então, a cidade é dele. Se ele não autorizou pegar nada, não toque, não pegue. Porque o intuito não é o enriquecimento. Lembra que é para a santificação, é para a justiça de Deus, é para trazer o entendimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha hoje e trabalhava também no Antigo Testamento. Ele é Deus. Então, é importante a gente ter esse entendimento e todos nós somos adultos para poder não ficar naquela situação, ai, mas que Deus é esse? Ah, mas não, não, o nosso Deus, ele é justo juiz, ele pratica justiça, ele dá um tempo, mas ele falou para Abraão, até que a medida da maldade dos amorreus chegue no limite. Existe um limite. E para os dias de hoje, uma hora vai chegar o limite. Nós somos aqueles que estão gritando, como a gente falou da outra vez. Israel marchava em volta, né, de de Jericó. Israel marchava em volta de Jericó, voltava para Gilgal, marchava de novo. Enquanto isso, estava dando tempo. Mesmo que em cima da hora, ainda estava esticando o tempo. Mais alguém além de Rabi? Tem mais alguém além de Rabi? Tem mais alguém? Não tinha mais ninguém. Hoje é a mesma coisa. Né? O Espírito Santo está gritando, a igreja está proclamando mais alguém, o cerco está fechando, a justiça virá. Se a gente olha lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que foi abreviado, porque senão nem os escolhidos suportariam. Então, a gente já entrar nesse entendimento quando a gente lê as batalhas que a gente vê no Antigo Testamento. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Deus entrega a cidade de Canaã para Israel. O Senhor autoriza que eles avancem e que eles recebam a vitória. É uma garantia de sucesso, porque Deus já estava falando já há tempo. Então, essa ideia de uma guerra que Deus está autorizando, a gente também precisa entender que hoje não funciona assim mais. Deus não dá autorização para ninguém hoje, tá? Chegar e invadir um lugar, destruir um lugar, dizer que aquilo foi consagrado a Deus. E isso funcionou durante um tempo, era naquela época, daquela forma. Agora nós estamos um tempo depois que Jesus Cristo veio, morreu, entregou a sua vida por nós, ressuscitou dentre os mortos, e a igreja agora proclama o tempo da graça, arrependei-vos, porque o Senhor está à porta. Mas ninguém está autorizado a invadir e matar e tirar, dizendo que Deus entregou aquele lugar ou aquelas pessoas para serem mortas por causa da justiça do Senhor. E isso foi durante o tempo aqui que nós estamos vendo. Isso é importante deixar muito claro. Você vai dizer, minha irmã, mas tem gente que pensa assim hoje? Tem. Mas isso é uma loucura? É.
mas tem gente que pensa isso hoje. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, do meu estado, existem bandidos que usam o nome de Deus dizendo que estão avançando e conquistando, matando pessoas usando o Antigo Testamento. E se chamam. é, Eles dizem que são evangélicos. Os traficantes evangélicos, lembrei. Os traficantes evangélicos no Rio de Janeiro. Eles saem de uma comunidade, invadem outra e, e determinam quem vive e quem morre, usam a estrela de Davi como símbolo e estão usando o nome de Deus, dizendo que Deus mandou invadir, como fez com Josué, vai fazer com eles. Então, às vezes, que a gente precisa dizer que a grama é verde, tá? Então, Deus não está autorizando ninguém a fazer isso, não. Isso aqui que nós estamos vendo foi específico que o Senhor estava usando Israel como instrumento de justiça naquela época, até um momento específico. E a gente vai ver, ao decorrer da leitura do Antigo Testamento, que a situação vai mudando. Por que que a situação vai mudando, minha irmã? Porque a humanidade vai mudando. Porque a realidade vai mudando. A realidade vai mudando. Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Não é porque nós estamos vendo isso aqui que o Senhor está autorizando ninguém a fazer isso. Por favor, tá bom? Então vamos lá. O Senhor ele autoriza a invasão como julgamento sobre os cananeus por sua maldade. Abre lá em Gênesis 15. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Facinho de achar. 15, 16. Foi aquilo que eu acabei de falar, o versículo. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, o Senhor estava dando tempo de 4 gerações para que os amorreus se arrependessem dos seus pecados, e entre outras nações também. Aí muitos perguntam, minha irmã, mas aí Deus estava fazendo isso com as outras nações, mas e com Israel? Dá uma lida lá em Reis e Crônicas, Juízes. Você vai ver como Deus também não facilitou para Israel quando Israel apostatou da fé, quando abandonou o Senhor. Ele também usou de instrumento de justiça, tá? E a gente vai ver o quê? Por que que Deus está fazendo isso e não fez só, por exemplo, com os amorreus? O Senhor vai fazer isso com alguns povos, né? Que ele cita: Jebuseus, amorreus, os queneus, os ferezeus. São vários que o Senhor cita. Por que que ele vai fazer isso? Porque o Senhor havia dado uma divisão na terra, em Gênesis. E essa divisão, além de não ter sido cumprida, a maldade foi aumentando, colocaram alguns como os líderes, os chamados filhos de Deus, entre aspas, né? Porque em muito a gente viu, por exemplo, a gente via isso no Êxodo e via isso no Egito. Um exemplo claro é Faraó. Quando a pessoa era um faraó, ele entendia, e o povo entendia, que ele era o próprio Deus, um representante de Deus, de um Deus, ou filho do próprio Horus, Horus encarnado. Então, os líderes, as pessoas, eles se colocavam como deuses. Ah, mas eles eram deuses? Não, não eram. Mas por causa do poder, tá? Por causa do poder, eles eram deuses. Eles se intitulavam deuses. Ok? Vamos lá. A maldade, os filhos de Deus governam injustamente. Eu botei esse título aqui. A maldade das nações cananeias está parcialmente enraizada na ideia de que todas essas nações haviam rejeitado a Deus, tá? Então, todas elas rejeitaram a Deus, se afundaram no pecado, estava enraizado isso. Então, Deus vai entrar com justiça. Eles tinham rejeitado a Deus e estavam sob a autoridade de outros seres divinos, os chamados filhos de Deus, entre aspas. Esses seres eram divinos? Não, eram pessoas
que, por estarem numa posição de poder, se intitulavam seres divinos. Eu estou aqui, nasci, tive esse privilégio, e os outros que nos obedeçam, porque nós temos o poder. Quantos tantos, né, em posição de poder ainda hoje, têm a certeza de ter a vida das pessoas nas suas próprias mãos e fazem o que querem? Então, eles governaram injustamente, tá? Israel está sob a autoridade somente de Deus. Então, o que que acontece? Deus pinça Israel. Por que que Deus pinçou Israel? Aí ele olhou entre as nações, eu quero Israel. Não. Ele pensou Israel por causa da fé de Abraão. Lembra que Israel é descendente de Abraão? São filhos de Abraão? Abraão creu, isso foi imputado nele como justiça. A partir daí, Abraão e Sara se tornaram os pais de Israel, pais de nações. Por causa da fé de um homem, uma nação inteira, descendente deste homem, e desta mulher foram escolhidos, separados, para serem submissos somente ao Senhor Deus, que é todo-poderoso e misericordioso. Então, Israel está sob a autoridade somente de Deus, acima e contra esses outros seres divinos, que na realidade são pessoas. Deus está reivindicando o que é seu por direito. Então, o que que acontece? Agora o Senhor está vindo reivindicar todas essas terras de volta para ele, por direito. E o interessante disso tudo é que ele pega uma nação que nasce aparentemente escrava, que nem é nação ainda. Lembra que a gente falou na lógica não seria, porque não tem, geograficamente ela não é nação, não tem bandeira, não tem lugar, não tem lei, não tem rei, não tem ministro, presidente, não tem nada. Ele pega aquele que não é, como foi pregado ontem, né, o improvável, para se tornar aquilo que o Senhor queria que fosse. Então, Israel vai ser aquele que vai ser usado por Deus. E Deus está reivindicando as outras nações que são seus por direito. Essa é uma guerra contra o povo e as nações que adoram outros deuses. Esses povos estavam adorando outros deuses, envolvidos em outros deuses, tinham abandonado a Deus por completo. Então, o Senhor está usando Israel para trazer essas nações de volta para ele, tá bom? Deus definiu os termos do povo. Vá lá em Gênesis 10. Quando Deus criou todas as coisas, e conforme a gente vai lendo Gênesis, Deus vai ajeitando as coisas, colocando como ele quer. Deus, ele pega aqui em Gênesis 10, ele vai fazer, a gente consegue ler a tabela das nações que ele havia dividido. Gênesis 10, o título da minha Bíblia está assim: A origem dos povos. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé. Quem eram Sem, Cã e Jafé? Eram os filhos de Noé, tá bom? Então, vai ser por esses três. A terra vai ser dividida aí. Houve dilúvio, todo mundo conhece, e esses são os filhos de Noé. O que que vai acontecer aqui? A gente consegue ler aqui a descendência, a árvore genealógica, né? Aquela que a gente nunca lê. Vamos ser sinceros. A não ser quando a gente se esforça para ler a Bíblia por completo. Mas na maioria das vezes a gente começa a ler os nomes, não entende, a gente blá, 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 pula, aí procura ali um versículo perdido e lê. Mas lembrando que nada está na Bíblia por acaso, essa genealogia que está na sua Bíblia não está por acaso. Isso daí é a tabela das nações. Vamos ler aqui
do versículo 21 até o 31. Então, você está em Gênesis 10. Vamos ler do versículo 21 até o 31. A minha Bíblia tem um título assim: Os Semitas. Versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Guarda esse nome aí, hein? Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfajade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Olha aqui dizendo que a terra foi dividida. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefá, das colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram na terra, pela terra depois do dilúvio. Então o Senhor havia já feito a divisão da terra. O que vai acontecer? Eles vão seguindo e vão se afastar do Senhor. Então o Senhor está vindo agora para tomar para si de volta. Só que o nosso Deus, ele é assim, ele é o nosso Deus, né? Tudo acaba, ainda que a gente não entenda, mas tudo acaba se encaixando. O que vai acontecer aqui? A gente leu do versículo 21 até o 31. Eu falei para você prestar atenção no nome de Éber. Lá no versículo 21, a gente leu assim, ó. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Esse Éber aí é da onde vem os hebreus, o nome hebreus, de quem os hebreus recebem esse nome. Os hebreus são descendentes de Sem. Talvez você já tenha ouvido uma palavra falar antissemita. Todos os semitas são descendentes de Sem. Todos os judeus são descendentes de Sem. E existem outros também, outras nações que são descendentes de Sem. Todos aqueles, por exemplo, que são totalmente contra o povo judeu, por exemplo, isso é dos exemplos, né? São chamados de antissemitas, que é um preconceito que, em muitos casos, é crime. Por que esse nome semita? Semitas são os descendentes de Sem. E um dos descendentes de Sem se chamava Éber. Daí vem o nome de hebreu, ok? Abrão, o pai maior de Israel, era um heberita, um hebreu. Ele é descendente de Éber. Estabeleceu-se assim a conexão entre Israel e Éber, o indivíduo central da tabela das nações. O que acontece? O Senhor encontrou, né, chamou, assim dizer, encontrou não, ele chamou Abraão ali daquele meio, daquele lugar, daquela descendência. E Abraão creu e obedeceu. E dali em diante vai vir Israel. O Senhor vai usar Israel para alcançar essas outras nações que se dispersaram. O que vai acontecer? Como a gente falou da outra vez, para servir como justiça, mas também como servir como uma nação
sacerdotal ou uma nação de sacerdotes. Isso é importante a gente saber, principalmente nos dias de hoje. A gente entender que o nosso Deus, ele não simplesmente se tornou sanguinário e quis sair matando todo mundo. Tem todo um processo. Foi dado à humanidade um tempo de arrependimento. Foi dado a gerações. Existem tempos de arrependimento. Foi dado a muitos até Jesus vir. E agora nós estamos num outro tempo de arrependimento. E o relógio está passando e o tempo está se findando. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Por isso que o Senhor vai usar Israel. Mais uma vez, isso não dá carta branca para ninguém no dia de hoje fazer justiça com as próprias mãos, seja em qualquer situação, ok? Vai lá agora, volta lá para Josué. Deixa sua Bíblia aberta em Josué capítulo 6. Seguindo Josué capítulo 6, vamos dar uma lida no verso 18. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta fácil. Ou comentar alguma coisa? Amém? Josué 6,18 diz assim: Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraças ao acampamento de Israel. Fiquem bastante atentos nesse verso 18, porque esse aviso dos versos 18 é o que vai desencadear o capítulo 7, o próximo capítulo, tá? Então fica ligada aí nesse verso 18, porque esse verso 18 traz muita informação para a gente. Amém. Glória a Deus. A Fabiana falou aqui, eu sempre quis saber o momento em que foi feita a divisão hebreu e judeu. Então agora, judeu, depois o nome vai virar judeu por causa da tribo de Judá. Isso aí é um bolo doido lá na frente, lá depois, que vai dividir reino do norte e reino do sul. Aí, né, um reino vai conseguir continuar um tempo, depois não vai, depois mais. Os judeus, eles são hebreus, né? Hoje, tanto que o idioma, né, é o idioma hebreu. Amém? Vamos lá. Se atenta aí para verso 18. Marca aí, fica ligado no verso 18 aí de Josué, que esse verso 18 tem muita informação para a gente. Preste atenção, a gente leu que mas fiquem longe das coisas consagradas. Eu acho que na sua Bíblia deve estar consagrado também, eu não sei se muda a palavra em outras versões. Ah, essa palavra consagrado aí é um ato que é descrito usando o substantivo hebraico herem, ou erem. Erem, vou falar bem em português, erem seria essa palavra que foi traduzida por consagrado. Essa palavra que ela é usada, existe muitas discussões sobre que realmente queria dizer essa palavra e como que ela é usada. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso, porque isso vai trazer para nossa mente o porquê do problema do capítulo 17, tá? A gente deu a sorte que aqui foi uma sequência, né? Que tem muito livro que não está na sequência. Vamos lá. Essa palavra aí que indica que as coisas estão sendo separadas como propriedade sagrada. Foi o que a gente leu aqui, ó, no 18. Fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas. Isso aqui foi uma ordem que Deus deu, tá? Então, essas coisas consagradas, elas eram uma propriedade sagrada. Não era para pegar. Ninguém tinha permissão para lucrar pessoalmente com um ataque. Isso foi o que eu já acabei de falar, tá? Lucrar de que forma, né? Ficando com os despojos, quanto mais se acumula,
mais você lucra. Mas ninguém tinha autorização para isso. Os despojos de guerra pertenciam a Deus, portanto, sua destruição garantiu que ninguém mais o adquirisse. Não, o intuito não era enriquecer. Entretanto, alguns dos objetos de valor não foram destruídos, mas colocados nos tesouros de Deus. Vamos aí, lê o verso 19 da sua Bíblia, fala assim, ó. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então, prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro não iam ser destruídos, iam ser separados para ser usados no tesouro do Senhor. Desculpe, gente. Seriam separados, mas o restante tinha que ser destruído. Lembra que a destruição tem um motivo espiritual. O povo havia apostatado, abandonado Deus, desde lá da divisão lá, que a gente viu em Gênesis 10. Então, o intuito é espiritual. O Senhor está trazendo justiça para esses povos. Então, não é para ninguém ficar com nada. Não é? O intuito não é Israel ficar rica. E nem o nome de Israel crescer. O nome de Deus ser proclamado. Ok? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela. Foi. Seguindo aí o entendimento dessa palavra, esse verbo hebraico erem, que foi usado ali no verso 18, que em português está traduzido como consagrado, tá? Ele designa uma ação especial de separar algo ou alguém permanentemente como propriedade de Deus. Podia ser através de um banimento, ou que ser banido, ser lançado fora, ser destruído, ser devotado a Deus, tirar e entregar. Isso aqui vai ficar no altar ou vai ficar no templo, mas era algo que ia se. E Deus ia dar o fim para isso. Acho que mais ou menos isso aí fica melhor para a gente entender. Deus ia dar o destino. Ou vai ser destruído, ou vai ficar consagrado no templo, no altar, ou vai ser separado por algum motivo, mas Deus vai dar o destino disso, tá? Pertence a Deus. O substantivo erema às vezes indica algo ou alguém que foi separado para o serviço do santuário. Também pode ter esse significado, tá? Esses itens eram dedicados ao uso sagrado e não necessariamente destruídos. Então, algumas vezes a gente vai ver que eles serão destruídos e algumas coisas poderão ser usados no que era sagrado para Deus. Os sacerdotes tomavam posse desses itens como responsáveis pelo santuário de Deus. Então, os itens que eram adquiridos que Deus não autorizava destruir, mas que eram erem, que eram consagrados, eles eram entregues aos sacerdotes e eles iam usar isso no santuário de Deus para o serviço lá, né, dentro do santuário, ou mais na frente dentro do templo, ou dentro, né, ali para serviço ao Senhor. No entanto, o ato de colocar cidades ou populações inteiras sob Herem geralmente implicava a aniquilação completa de um lugar e de seu povo. Então a gente viu sobre coisas. Mas quando falava de cidades inteiras, geralmente tinha que ser aniquilado, era tudo destruído, tanto o lugar quanto o povo, todo mundo. A palavra é usada quando Deus instrui Moisés a dedicar à destruição certas cidades e populações na terra de Canaã. Essa mesma palavra, quando o Senhor vai já avisando a Moisés, olha, se prepare porque você vai ter que destruir, então ele vai usar essa mesma palavra. Josué também foi encarregado de cumprir essas instruções e ele fez. A gente vai ver aqui. Te viu aqui em Josué 6, a gente vai ver em Josué 8, em Josué 10 e Josué 11, que Josué vai realmente destruir a cidade, destruir o povo, porque foi uma ordem que Deus deu. A prática do Herém não era exclusiva do antigo Israel. Aí aqui é interessante, e é importante você se atentar para uma coisa.
Os historiadores descobriram que muitos outros lugares faziam esse tipo de prática, separar para adoração para outros deuses. Então, isso bate com o que a gente acabou de ver antes, que o povo havia se afastado, apostatado, abandonado o Senhor. Então, o Senhor vem com justiça. Outros povos estavam praticando esse tipo de ato sem a autorização de Deus e também não era para Deus. Era para outros deuses que eles adoravam. Então, eles também faziam isso. Bate com o que a gente viu o motivo de Deus estar usando Israel como instrumento de justiça para ir invadindo esses lugares, invadindo essas cidades. Por exemplo, eu encontrei aqui a Estela de Messa, o rei de Messa, de Moabe. Olha só, quando o Senhor, né, o Senhor fala que a cidade de Moabe também seria destruída, esse rei da cidade de Messa e Moabe descreve que ele capturou cidades israelitas, matou todas as pessoas porque as havia designado como herém para o deus moabita Quemosh, ou Chemosh, eu não sei se é como é que fala isso. Entretanto, Deus, o nosso Deus Yahvé, não é como os outros deuses. Yahvé exige regras de engajamento, incluindo o fato de que essa ação só pode acontecer por sua ordem. Foi o que eu falei. Esse tipo de ação só poderia acontecer por ordem de Deus. Ninguém poderia, não, agora eu vou invadir esse lugar e vou separar. Vou destruir tudo que está ali, vou consagrar porque eu quero. Tô afim, vou consagrar, vou fazer erém aquele lugar, erema aquele lugar para consagrar para Deus. Não. O Senhor dava a ordem, eram ordens específicas em lugares específicos. Esse povo de Moab estava vivendo uma idolatria tão grande que eles estavam usando isso, matando pessoas e consagrando a esse Deus que mostra aqui. A diferença grande que nós vamos ver, o que que vai acontecer? Deus precisa mudar a cultura. Nós vivemos em cultura, não adianta. A cultura do mundo está aí. Quando nós encontramos Jesus, o que que acontece? O Senhor começa a trabalhar em nós. Olha, isso aqui que você está fazendo, no meu mundo, no mundo que eu criei, né? Aonde você agora é cidadão do céu, os novos céus e nova terra. Você agora muda a sua identidade. A cultura é outra. Você roubava, não rouba mais. Você traía, não trai mais. Você mentia, não mente mais. Você fazia N coisas que não deveriam fazer, que talvez parecia muito comum. Tudo bem, that's ok, mas para mim não tá certo. Então a gente começa o quê? A mudar a nossa cultura, mudar as nossas ações. A gente começa a fazer uma mudança na nossa mente, como fala em Romanos, mente de Cristo, uma mente espiritual, ok? O que que Deus vai fazer? Ele vai mostrar para Israel que, ainda que seja feito, que ele mande fazer, que ele dê uma ordem de fazer uma consagração, ele tem os métodos, os meios e a forma correta de fazer. E é ele que comanda. O que que vai acontecer aqui? Deixa eu ver aqui. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 21. Volta, você está em Josué. Você vai voltar um pouquinho. O livro anterior. Abre em Deuteronômio 21, do 10 ao 14. Eu quero ler também o comentário que eu tenho numa outra Bíblia aqui sobre isso. Enquanto você está abrindo aí, eu vou abrir numa outra Bíblia aqui. Já deixei marcado. Dessa vez usei a cabeça. Glória. Às vezes eu não engoli barriga, não. Tá aqui, o comentário já está marcado. Deuteronômio 21, a gente vai ler do 10, versículo 10 até o versículo 14. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, sempre há uma misericórdia. Há tempo de se arrepender. Lembra? Tem mais uma Raabe aí? Não tinha, mas Deus deu tempo. Deuteronômio 21, versículo 10.
Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa e ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Tá, agora lembrando que a gente está no tempo antigo, ok? Uma cultura que estava assolada na terra, de invasão. A pessoa sai daqui, o povo daqui sai de lá, invade aqui para tomar aqui, o outro vai daqui. Uma época praticamente sem lei, tá? Então era muito comum, principalmente se hoje, né? Ainda existe em muitos países onde a mulher não tem voz, imagina como não era na época. As mulheres eram levadas prisioneiras, elas eram usadas como instrumento de troca, como coisa de valor, como escravas, e tudo de pior que você imaginar. Quando acontecesse com o povo de Deus, o que que Deus fala? Olha, vamos mudar essa cultura, vamos começar a mudar isso aí. Na hora que vocês invadirem, tá? Que vocês guerrearem contra os seus inimigos, e por um acaso vocês quiserem uma prisioneira, uma das mulheres, se você quiserem ficar com ela, você tem que dar o direito dela ter o luto de ter sido levada. Nunca que uma mulher levada como despojo de guerra, porque ela era usada como despojo de guerra, né? Somente se fosse jovem, podendo ter filhos, ela vai poder chorar, vai poder prantear, vai poder reclamar. Nunca ia poder fazer isso. O senhor fala, olha, você vai ter que respeitar a dor dela. Vai deixar que ela raspe a cabeça, que ela chore, que ela sinta a dor da falta dos pais. Aí você pode dizer assim, ah, mas Deus podia proibir que levasse. Deus está incutindo, colocando, injetando uma nova cultura, um novo comportamento. E o ser humano é um cidadão abençoado, né? Para a gente aprender demora, né? É duro, é difícil a gente aprender e botar em prática. O que que o Senhor vai fazendo? Ele vai, olha, ela vai ter direito de esposa. Ela não vai ser concubina, ela não vai ser escrava, ela não vai ser procriadora de filhos. Ela tem direito de esposa. Se você gostou dela, ela vai ter direito de esposa. Você tem que ser marido. E marido tinha que manter tudo. O marido tinha que cumprir. O Senhor deu leis para Israel, onde o marido tinha que cumprir muita coisa. Então, ela não poderia ser tratada de qualquer forma. Eu anotei para ler aqui o comentário. Deixa eu ler o comentário que eu achei aqui na minha Bíblia. Fala aqui, ó. O fato de mulheres prisioneiras de guerra serem tomadas como esposas por Israel não sanciona a prática. Quer dizer, não é porque Israel tomava mulheres como escravas que Deus está dizendo assim, ó, tá ok, você pode pegar aí e fazer. Não está sancionando, quer dizer, ele não está assinando embaixo, tá? A lei é que tinha o propósito de proteger a mulher nesse caso. Gente, a Bíblia não é contra a mulher, tá? A Bíblia não é contra ninguém. Ela é contra o pecado. Vamos lá. Ela devia ser considerada como uma igual, tendo permissão para mostrar sua humilhação ao rapar a cabeça e cortar as unhas, e para prantear seu pai e sua mãe durante um mês inteiro. Só então seu marido israelita poderia reivindicá-la plenamente como sua mulher,
No caso de divórcio, uma proteção adicional lhe era conferida, porque ela virou mulher, ela virou esposa. Então, se ele quisesse se divorciar dela, ele teria que dar uma proteção a ela e dar tudo que tinha direito, totalmente diferente dos outros povos, tá? Isso já vai mostrando a visão do Senhor e ele já incutindo no coração e na cultura de Israel que tinha que ser, ó, o que os povos estão fazendo não está correto. O que eles fazem não é o que eu assino embaixo. E isso serve para a nossa vida hoje, tá? Muitas vezes algumas coisas são autorizadas por Deus e não é porque ele autorizou que ele está assinando embaixo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui já é o capítulo 7. A gente vai ver o capítulo 7 semana que vem. Não vai dar tempo. Eu precisava trazer esses detalhes para a gente, por quê? Para que a gente consiga ir entendendo o decorrer do que vai acontecer. A gente vai ver sobre o pecado de Acã no capítulo 7, e a gente vai ver que que Josué e Israel vão avançar, vão tomar muitas cidades, vão tomar muitos lugares, vão vencer batalhas. Mas isso não nos advoga a hoje e tomando decisões de fazer justiça com as nossas próprias mãos, separar situações como pessoas ou lugares como consagrados a toda força, e deixa claro que o nosso Deus é um Deus de justiça, mas ele também é de misericórdia e amor. Ele é um Deus que mostra que, ainda que aquela mulher que foi levada como escrava, como despojo de guerra, quando chega na mão do povo de Deus, não, você foi conquistada, mas você será amada. Você vai ser esposa, você vai ter filhos, você vai sentar à mesa, você vai fazer parte da família. Você não será abandonada. Você não é uma qualquer que foi traga. A sua dor é respeitada. Você ficou órfão, seus pais morreram na guerra, a sua dor é respeitada. Mas também nós aprendemos que o nosso Deus ele é justo juiz. Que o que ele tem como dele é dele. E tudo é dele. Nessa semana, a gente lembrar que o Deus de misericórdia é um Deus também justo. A justiça que muitas vezes a gente pode não entender, porque nós somos humanos. Nós precisamos aprender a confiar que Ele é justo juiz, que a justiça dele, ela é correta. A nossa sempre vai tender por algum lado, geralmente para o nosso. Mas a justiça de Deus, ela é correta, por mais difícil que seja. A gente precisa aprender a confiar na justiça e a se entregar à misericórdia dele. Porque muitas vezes a justiça vem sobre nós. Por quê? Porque nós somos pecadores e merecidos do inferno e da destruição. Mas nós recebemos a misericórdia através do sangue de Cristo. E nós precisamos nos render a essa misericórdia. Como que a gente se rende a essa misericórdia? Entendendo que somos pecadores. Como alguns, às vezes, muitos de nós chegamos diante do Senhor como essas mulheres que eram levadas cativas. A gente chega tão destruído diante do Senhor que parece que a gente foi levado até à força. Chega com tanta dor, com tanta sujeira, que a gente precisa chorar, a gente tem que prantear, a gente tem que arrancar toda a aparência do passado, né? Como se pudesse raspar a cabeça e chorar e tirar tudo aquilo que veio conosco do mundo, orar para o Senhor e dizer: Eis-me aqui. E o Senhor, respeitando todo o nosso tempo de dor, a gente ainda não entendeu o que Ele tem preparado, a gente não se deu conta que agora a gente será chamado de noiva, vamos sentar à mesa do rei, comer o melhor. A gente não se deu conta disso ainda, a gente
acabou de chegar, muito esfolado, muito sofrido, e o Senhor nos dá esse tempo, e a gente se rende a essa misericórdia. Aí o Senhor nos chama de esposa, a noiva, querida, a igreja como noiva, nos dá filhos espirituais, nos deixa sentar à mesa, comer do melhor. Temos nome, um novo nome, uma nova família espiritual, uma nova família, muitas vezes até na carne. Eu, por exemplo, cheguei à igreja solteira, né? Eu era menina. Então, a minha família hoje foi formada através do corpo de Cristo. O Senhor me deu na igreja. Eu vim do mundo aos 16 anos, conheci meu esposo e a gente namorou, casou, tivemos filhos na igreja. Então, o Senhor me deu uma nova família. O Senhor me deu uma família do corpo de Cristo, o Senhor me deu uma família biológica, o Senhor me deu uma nova família espiritual, o Senhor fez a minha família crescer, uma família que eu praticamente não tinha família, e eu cheguei destruída, eu cheguei como uma mulher que é levada. Eu me lembro até hoje, quando eu aceitei Jesus, que eu me dei conta, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, só chorava. Eu virei para minha amiga que estava do meu lado, ela, como que eu vim parar aqui? É ela, você aceitou Jesus? Eu, hã? Eu não sabia nem muito o que estava acontecendo. Como o Espírito Santo me levou e teve misericórdia, eu me rendi à misericórdia. E muitos de nós somos levados dessa forma, e louvado seja Deus porque somos levados. E naquele dia que eu fui levada desse jeito, que eu me dei conta, eu falei, e agora o que é que eu faço? Para onde eu vou? Como é ser crente? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Eu fico em casa? E a minha amiga falou, calma, eu vou te explicar como funciona. Ela teve que me explicar como funcionava. Eu não tinha noção de como funcionava. Eu estava chegando como uma que tinha sido levada cativa, mas a realidade eu estava sendo livre, estava sendo liberta. Então, nessa semana, que o Senhor coloque nos nossos corações essa liberdade que Ele nos tem dado de viver na sua misericórdia. Aonde muitos de longe olham para a gente e falam assim: é povo tudo preso, né? Esse bando de crente maluco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Acham que nós estamos amarrados ou presos, acorrentados a regras, limitações, é, é, seja lá o que for, né? Eles acham que nos prende. Não, nós somos livres. Nós somos livres até para dizer para o Senhor, não, não quero, não, não vou seguir, não quero fazer. E Ele vai dizer, tudo bem, tudo bem. Mas para tudo tem uma consequência. Seguir o Senhor tem resultado. Não seguir tem suas consequências. Ele não dá a liberdade. Quando olham para a gente e falam, estamos presos, de repente vai olhar para aquela mulher e dizer, nossa, ela está indo como prisioneira, mas ela estava sendo levada para ser uma esposa. Você é chamado para viver um tempo de liberdade com o Senhor, onde muitas pessoas vão olhar e achar que você está preso. Mas na realidade nós somos livres, porque o Senhor nos livrou da sentença do pecado, que é a morte e a separação. Amém? Louvado seja Deus. Alguém quer comentar alguma coisa para antes da gente encerrar? Glória a Jesus. Segunda-feira que vem, o Senhor nos permitir, a gente vai entrar em Josué 7, o pecado de Acã. Aí você vai entender o porquê que a gente deu essa volta toda. Você vai entrar no capítulo 7 entendendo a consequência do que o abençoado fez lá. Amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes porque você também está aqui. Muito feliz que você está aqui, Lani. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fabiana, você pode orar agradecendo, por favor? Gente, desculpa. Amém, amém, glória a Deus. E é tão linda essa reflexão que você fez aí por último sobre essa mulher, né, que é levada, que o tanto que o Senhor sempre respeitou, né, os estrangeiros. Na genealogia de Jesus, os dois nomes que são citados são estrangeiras, né, que é Ruth e Raabe, né?
Então é muito lindo, né, saber que o nosso Deus é justiça, mas ele também é um Deus misericordioso, sempre. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor, nos alimentando. Aleluia. E entendemos, ó Deus, que esse alimento, ó Deus, que o Senhor nos dá nesta noite, Senhor, vai nos abençoar para crescermos, ó Deus, um pouco mais. E sabemos, ó Deus, que seremos fortes, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, é o fortalecimento que nós precisamos nesta noite. Obrigado, Deus, pela vida de todos aqueles que venceram o cansaço para chegar até aqui. Pai, traga sobre todos eles um sono renovador de forças. Continua, Senhor, capacitando, sustentando a tua serva e que ela venha, Senhor, cada vez mais transbordar, Pai, em espírito a tua palavra. Porque sabemos, ó Deus, que não é um ensinamento comum, mas um ensinamento, ó Deus, que mudou a vida dela. Senhor, ela tem trazido para nós, para transformar e mudar nossas vidas também. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por toda a proteção, por toda a graça. E por todo, Deus, não deixa que essas palavras que nós aprendemos hoje, Senhor, se perca, nenhuma, mas que elas venham frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fabiana. Aleluia. Temos 17 pessoas hoje. Amém. Diaconisa Fabiana, a Ana, o Anderson, a Bianca, Diaconisa Célia, Diaconisa Dineia, tem um iPhone 102, não sei quem é, talvez seja a irmã Vera. Tem a Lane, glória a Deus, missionária Lane, a Luciana, pastor Newton, Otávio, Samira, glória a Deus, aleluia. Muito, muito feliz de você aqui. A Anne, glória a Jesus, Anne, que bom você aqui, aleluia. Pastora Simone, missionária Tereza, pastora Val. Glória a Jesus, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de bênção. Segunda-feira a gente está de volta. Fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau.